nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. O que não tem salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Amém, né? Foi os três já, né? Bom, hoje, nós vamos meditar. Não, já terminou já O credo? Mas tá perto, né? Tá perto. Mas hoje, irmã, nós não vamos ler o credo, vamos ler. Até eu estava ansioso que o irmão viesse, o irmão Valério. Eu queria trazer um estudo sobre dirigir culto, mas para o obreiro, né? Mas tem os dois varão aqui, o irmão ia só crescer mais, né? O irmão Valério, tá? É em 1 aos Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 26. Quarta-feira passada a gente ficou bem caminhando para concluir. Acho que nós concluímos o resto acerca da tribulação, não foi? Foi as irmãs que foram? Foi. 1 aos Coríntios, qual capítulo? 14, 26. 14, 26. Que reverência do culto. Necessidade de ordem no culto. Ixi, a minha é diferente. Mas como é que tem? Ordem e reverência no culto. Aqui tem a necessidade de ordem no culto. Pensa com a Bíblia pra mim, olha como é que tá a minha Bíblia. E essa que foi Dom Marley que me deu. Acho que passou primeiro, foi Dom Marley. 1 Coríntios. 1 Coríntios 14, 26. É só falar. Irmã, essa minha Bíblia aqui. Mas, irmã, assim. Tem quase o tanto de fé que eu tenho, ela tem nas minhas mãos. É mesmo. As letrinhas estão se balançando, né, besta? Aí eu quero mandar as letras maior, que eu olho assim. Aqui eu parece que, sei lá como é isso, eu estudo tudo. Mas eu tenho uma de estudo, irmã, grande. 14, 20. Essa daqui, quando eu estava bem novinha, eu estava com uns 3 meses, eu levei uma queda, passei por cima do cachorro ia pro culto. Aí eu ia com ela na mão, de moto. Aí o cachorro se meteu brigando com o outro, se meteu no meio, passei por cima, caí. Ela caiu dentro da descarga e o aro. Aí ela queimou um pouquinho aqui, ela é de couro. As letrinhas são pequenas, irmã. É, né? E a das mãos, das mãos daqui os dedos é nada. Mas a minha é boa, né? Menor que a dele. Amém, irmãos? Vai ficar 1 Coríntios. 14, a partir do 26. Mas eu tenho É o primeiro, amor. Tá no segundo. Vou botar no segundo. Quando você vai imaginar o Bem individual? pra frente que tem o primeiro. Eu ganhei o primeiro dos Coríntios, irmão. Aí o do irmão aí tá na segunda carta. É pra Tá trás. certo, pra cá, vem pra frente. O irmão pode estar bem aqui, ó. Ai, não, Romano já. Tá o Coríntios. primeiro. Vai no 25. Ou no 14. Pronto, 14 ao versículo 26. O tema, a necessidade de ordem no culto, né? É ordem, reverência. Não achou? Achei. Aqui vem a necessidade de ordem. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntai, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus.
E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se queres aprender alguma coisa, interrogue em casa a seu próprio marido, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo a profetizar, e não proibai falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, em primeiro lugar, se a gente observar as cartas de Paulo endereçado aos irmãos de Corinto, a gente vai ver, irmãos, que a igreja de Corinto eram uns irmãos que tinham muito problema. Os irmãos passavam por muito problema, eles eram muito incontinentes. A gente vê que foi na igreja de Corinto que começou as primeiras dissensões, um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Silas, outro dizia que era de Cefa, outro dizia que era de Apolo, outro dizia não, sobre Cristo, outro dizia que era de Pedro. Então, já na igreja de Corinto teve esse problema já, que é já comum no meio dos cristãos, né? Eu sou de igreja fulano de tal, a tua igreja já não é boa, dizia, não, a minha aqui é boa. Então havia já esse conflito já desde o início da igreja pós-Cristo, né? Então essa igreja, irmão, ela passava por muito problema, e um deles era a desorganização no culto. Nós sabemos qual é o nosso normal hoje. Nosso normal hoje, de um culto sadio, é você iniciar um culto com oração, depois os louvores, né? Depois algumas saudações e... Pastor, me desculpa te interromper, mas é porque não me esqueça, eu estou desse jeito. Amém. Eu estou lendo Samuel primeiro, aí tem dizendo assim, ó, eu não passei daqui, sabe? Mas eu fiquei com essa dúvida, né? Samuel consulta a médium, né? Não, Saul consulta a médium. Aí tem dizendo aqui que o profeta falou, aí eu fiquei pensando, mas quem morre não volta. Aí eu não entendi. O profeta falou? Ó, tem dizendo assim, ó. Aí eu, isso que eu tô é o capítulo Samuel 28. Aí 28, deixa eu ver. 14. Começa no 28, capítulo 28, versículo 14. Samuel primeiro. Tem Saul consulta a médium em Endor. Ele vai atrás desse. Irmão, só em primeiro lugar, irmão, Saul, é segundo Samuel, é? Primeiro. Samuel, qual é o capítulo? Não, fiquei entendendo aqui quem morre não volta. 27. É o 28 e o 14, onde começa mesmo a entender onde aparece o nome O dele. capítulo é o 28. O versículo 14. Que ele pergunta, o 13 diz assim, o rei lhe disse, não temas, que é que vês? Então ela diz, então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Aí começa no 14. Ele diz como é a figura. Aí ela diz, ó, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Aí Samuel disse a Saul, como é que Samuel disse a Saul se ele já tinha morrido? Ele falou pela boca dessa feiticeira, foi isso que eu fiquei pensando. O Saul já tinha morrido. Samuel já tinha morrido. E
Irmã, assim, geralmente esses livros, às vezes. Olha, veja, pois é, eu fiquei sem É tipo, entender. não, tu não entendeu que é tu leu do começo? A história de Eu Saul? li, eu tô Eu lendo. entendo. Só que aqui ele já tinha morrido, o profeta Samuel já tinha morrido. Aí ele foi procurar uma médium. Pois sim, a médica se passou. Aí dizendo aqui que na era- Bíblia diz assim, ó, Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Na minha Bíblia tem dizendo assim. Então disse Saul, muito angustiada estou, que os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim. E não me respondeste mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que ele fazer. Aí, disse assim, ó, então disse Samuel. Então não era para dizer Samuel, então disse a médium, né? Então ele falou para a boca da médium. Exato. Mas quem morre não volta, como é que ele falou para a boca da médium? Irmã, o primeiro erro de Saul, tá? Por que Saul se desviou? Quando ele viu que ele tinha pecado contra Deus, as suas ações já estavam sendo contrárias à vontade de Deus. Aí foi o que aconteceu. Então ele foi até uma pitonisa para se consultar. Nesse período que ele foi, se a irmã tiver prestado atenção lá no início que Saul ele se endemoniava, foi nesse período. Saul Eu sei, tinha hora que os espíritos não se aproximavam, se aproveitavam dele. Nesse período, Samuel ainda não tinha morrido. Tá entendendo? Ele não tinha morrido ainda. Então, Samuel foi lá, né? Começou o reinado de Samuel antes mesmo, né? De Saul. Que o profeta Samuel, a profeta Samuel, ele ficou no lugar de Eli, né? Que Eli pecou e tal. Então ele ficou. Então, essa pitonisa, ela tipo se transfigurava como se fosse Samuel. Por isso que Saul, ele continuou sendo enganado. Porque o diabo ele pode fazer isso. Não é que seja a pessoa em si. A própria minha mãe foi enganada pelo diabo. Quando a minha irmã partiu para o Senhor, ela disse que minha irmã tinha aparecido para ela, né, Ariara? Dizendo que estava na escuridão, que ela era crente, né? Aí morreu sem a vela dela lá. Aí disse que pedindo que ela acendesse uma vela e tal, porque ela estava no escuro, não sei o quê. Então o diabo, ele engana as pessoas, né? E Saul, como ele já tinha perdido mesmo o vínculo com Deus, tanto é que antes mesmo dele estar nessa natureza, Deus já tinha reprovado ele, já era Davi, que Deus já tinha estabelecido para reinar. Óbvio que ele estava reinando ainda, né? Mas era Davi, que quando ele estava meio perturbado, Davi tocava a harpa e tal, e acalmava o coração dele, né? Então ele estava já fora de si. Por isso que ele foi ainda mais enganado por essa pitonisa. Tá entendendo? Mas que o morto não volta. Né? Eu entendi mais ou menos. Então por que a Bíblia diz Samuel disse a Saul? Porque era como se fosse a mulher falando. É como se passando por Samuel. Como se fosse Nós Samuel. falando Kardec ali, o senhor vai lá e o senhor... Então nesse caso Demônio aqui, a consultou. Bíblia, então Viu, a mano? Bíblia errou nesse ponto. Então a Bíblia não era para ter botado Samuel. Então disse a mulher se passando por Samuel. Não, é O porque... certo seria assim, porque né? tá a narrativa, né? Tá a narrativa como se fosse ela falando, tá entendendo? Era como ela lá falando para Saul, como se fosse mesmo Samuel. Só o demônio lá vira a voz dele, imitando, escrevendo. A Bíblia da narrativa Eu disse, correta. mas como é que pode? Se a mulher tinha morrido, a Bíblia diz que quem morre não volta. Como é que tá de Samuel disse? Que Samuel é esse? Foi isso que eu não entendi. Então até a narrativa, para ficar bem explicado, tem a mulher se passando por Saul disse, né? Por Samuel. Ou por Samuel disse, né? É porque quem lê aqui imagina que a mulher faz, que o espírito dele entrou na mulher mesmo, que disse Samuel, né? Mas é só isso mesmo, minha dúvida. Amém. Vamos voltar aqui para o texto. Tá. Então, irmãos, é correto a gente iniciar um culto, né, com uma oração inicial, depois os louvores,
Irmãos, é uma metodologia da nossa igreja que às vezes a gente cumpre e outros não cumprem. Geralmente, quando é pastor Jana, pastor Diego, quando ele dirige, às vezes, eles não dão nenhuma oportunidade para outras pessoas, eles mesmo tiram os 3 louvores. Mas a gente aqui, a gente nunca adotou essa situação, né? A gente sempre coloca pessoas para tirar 3 louvores, depois a gente coloca mais umas oportunidades, e depois mais um louvor ofertório, e depois já ora pelos ofertantes e também pela mensagem, tá? E após a conclusão do culto, né, da pregação, a oração final. Então, o que acontece, irmãos? Grande importância é você, quando a Bíblia fala aqui, ordem, né? Se há uma ordem, porque estava acontecendo que é uma desordem, uma desorganização, né? E às vezes, irmão, o que acontece muito, você está dirigindo um culto, o que acontece? Você dá as 3 oportunidades ali, né? Aí depois dá a oportunidade para alguém trazer uma saudação, a pessoa já traz 10, 15 minutos. É importante, irmãos, para os irmãos que homens, então as mulheres também que trazem saudação. A saudação sadia, irmãos, deve ser uns 10 minutos o máximo. Mas o correto é 5 minutos. Uma saudação, 5, 6 minutos. Porque quando passa 10 minutos, irmão, já não é uma saudação, é uma mensagem. E muitas vezes atrapalha, você falou tanto que atrapalha. O que vai pregar, às vezes, é justamente em cima daquilo que você já pregou. Né? Então é importante a gente ter essa noção de que vai trazer uma saudação, a gente traga uma saudação, ela curta. Até sempre quando eu estou ensinando acerca de saudação, você não sauda a pessoa passando uma hora conversando com ele, né? Você diz, oi, como é que tá? Tudo bem? Se a pessoa vem de algum local distante, você está bem, você chegou hoje e tal, e depois você se despede e vai embora. Né? Agora, quando você já conversa mais do que uma hora, não é uma saudação, você não está saudando, você está fazendo qualquer outra coisa, menos uma saudação, né? E às vezes, irmão, é importante também você estar sempre olhando o relógio. Geralmente as nossas mensagens, irmãos, dentre 40 a 1 hora. Vou falar, vai falar. Assim, porque eu, né, geralmente, sim, eu não levo relógio. Quando eu vou com camisa grande, eu vou sempre como domingo eu vou com camisa grande. Eu não levo o meu relógio não. Aí aquele relógio também, o nosso relógio é misericórdia. Não tá bom, não leva. Aquele bota Usa o celular ali em cima da Usa o celular. Geralmente eu uso o celular. Irmão, geralmente aquele relógio, ele é um problema. Não serve mais aquele, mas sempre a gente teve aquele problema, porque ali ele leva muito quintura. Aí geralmente aquela parte que é plástico, papel, ele incha um pouco. Aí o que acontece? O ponteiro não roda mais. Porque ele incha, já aconteceu várias vezes, a gente olhar bem direitinho, troca a pilha e no instante para, porque vai passar roçando. Aí no instante ele para, dá um problema, né? O correto seria colocar em um local que não pega muito sol, mas é difícil ter. Agora, se botasse lá do da agora que tem a salinha, aquela parede já não pega mais sol, né, para dar na salinha, mas também ficaria distante. Né? O correto, mais é você olhar para o relógio Então o celular ali, ou o celular. Né? Porque assim, às vezes, o culto começa às 7 horas, né? Aí você vai dar a oportunidade de pregar às 8h30. E muito também das vezes também, tá acontecendo também, o culto também está começando muito atrasado, toda vez. Acho que o culto está começando atrasado. Atrasa 20 minutos. Domingo começou 6h30. Esperando o pessoal chegar, né? 6h30. Tudo, né? Nós chegamos lá. E geralmente chega 3, 4 pessoas, aí eu só não quero começar, né? Senão não chega mais alguém, porque aí fica naquela, porque assim, se não chegar muita gente, tem que fazer uma oraçãozinha Aí ali e fica tal, lá né? fora conversando. Irmão, Serve começar um culto, eu vejo assim. Dos irmãos que do meu período tem só a irmã Marina. A irmã Marina lembra que os cultos começavam, né? A irmã Marina, 7h30. 7h30. Eu marquei uma reunião, irmão, o culto a partir de hoje vai começar 7 horas, tolerância de 5 minutos, e quem chegar de 7h30 a 7h40 em diante não vai ter oportunidade. Aí vai dar oportunidade. Quem tentar aqui, Quem tem compromisso chega na hora, né? Então, irmão, a gente teve uma luta muito grande.
mas até que os irmãos se adaptaram. Porque viram que não ia esperar mais eles, A né? gente não estava esperando, porque, irmão, quando a gente espera, então vamos esperar para aumentar mais irmão e tal. Aí o que acontece? Aquele irmão já sabe que vamos esperar por ele. Esperar por eles. Então ele vai começar a ficar negligente. Então, irmão, o mais correto era, vamos dar uma tolerância, quem está dirigindo, vamos dar uma tolerância de 5 minutos e começar o culto. Aí, embora seja poucas pessoas, quando chegar, dá uma oportunidade. Quem chegar muito tarde, já deixa para outro culto, que a pessoa vai se adaptar. Até porque, irmão, cobrava muito, irmãos, você tem a responsabilidade de tirar os 3 louvores, é importante estar cedo no culto. Né? Porque às vezes, irmão, era negócio de novela, a maioria é negócio de novela, ou então é negligência mesmo. Tá em casa, mas só deixa de sair e se arrumar depois de 7 horas. Aí não tem como você sair de casa, embora você more perto, mas você deixou para se arrumar 6h50, tem 10 minutos para você se arrumar e você chegar na igreja. Você vai chegar tarde. Então, se você mora próximo à igreja, se arrume 6h40, tem 20 minutos para você se arrumar e chegar na igreja. Aí, então, porque, irmão, se nós, irmãos, se nós passar 5 minutos do nosso ponto, vem reclamação lá de Fortaleza. Na empresa. Ele chega lá, ele chama mesmo de responsável. Se o cabo não. Então, se a gente tem compromisso de não levar a chamada de um humano, né, só porque é o nosso chefe, a gente tem a responsabilidade de bater 7 horas, ou 7h01, ou 6h59, que não pode passar nem faltar muito. 7 horas, 11 horas, 1 hora e 5 horas, por que a gente não tem compromisso, né, com as coisas de Deus, né? com as coisas de Deus, né? Então, nós, irmão, que temos que ter compromisso. E se nós observar, ordem no culto é tudo isso. Né? Se você observar aqui no primeiro versículo, ele vai dizer assim, ó, que fareis, pois, irmãos? Uma pergunta. Quando vos ajuntai cada um de vós, tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, você observa que no culto, geralmente naquela época, hoje é por falta da gente buscar, da busca da gente, é que não tem revelação, não tem interpretação de línguas, não tem batismo com o Espírito Santo. É raro a gente ver uma pessoa falando línguas estranhas. Então, naquela época, o povo buscava tanto que Deus revelava que, por exemplo, irmão, eu conheci no nosso meio, eu acho que era a irmã Carla, eu acho que tinha não tem, né? A irmã Lúcia tem. A irmã Lúcia tem, né? E um irmão que hoje está até afastado, do Evangelho lá do Xixá. Essas 3 pessoas. A pessoa falando Espírito Santo, ele é dizendo, irmão, que ele está dizendo. Falando línguas estranhas. Não precisa também, né? E a pessoa. Vai dizer A o que ele pessoa vai está falando. interpretando. E outra coisa, irmão, a gente tem que ter muito cuidado em relação aos dons espirituais. E as pessoas fazem só disfarçar que elas têm um dom. Porque a interpretação do língua, irmãos, ela não é uma profecia. A interpretação de língua é algo que só a igreja se edifica. É louvando a Deus. Tá? Então, se trouxe exortação, não é interpretação. Trouxe profecia, não é interpretação. Ela está fingindo que está interpretando. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer aqui, ó, no capítulo 14, no capítulo 14 aqui, a partir do versículo 4, diz assim, ó, porque fala línguas estranhas, né, edifica-se a si mesmo, mais do que profetiza, edifica a igreja. Né? A línguas estranhas é um diálogo com Deus. Ele está glorificando a Deus. Então ele glorifica a Deus, tá? Então ele não vai trazer uma profecia de jeito nenhum. Não vai trazer uma exortação de jeito nenhum. Tá? Então, às vezes as pessoas, não sei se vocês já viram ou não, né? Pessoas falando que Deus está mandando fazer isso assim, isso, acerca
interpretação de línguas estranhas, ela não traz profecia. Porque ela tem um dom de profecia. Não haveria necessidade de uma interpretação de línguas ser profetizar, né? Porque você já tem um dom de profecia, né? Então, irmãos, e hoje está muito escasso esses dons espirituais. O que causa essa escassez? Aí, mãe, falando. Então, eu vou perguntar uma coisa. Vocês que já conhecem o pastor Val há muito tempo. O pastor Val já falou em línguas, assim, vocês já viram ele falar? Irmã, eu acredito, pelo menos eu passei um tempo assim, sem ter muita comunhão com ele, porque ele estava para cima e eu estava para cá. No momento, antes da gente ter as divisões de trabalho, ele ainda não era batizado com o Espírito Santo. Então agora eu não sei se ele já é batizado, tá? Não sei. Mas vocês nunca viram? Antes não, porque ele não era A irmã batizado. também disse que não foi o meu. Porque só fala línguas estranhas se for batizado com o Espírito Santo, né? Mas aí eu não sei, né? Eu sei que Já vi a irmã Laísa. é- A irmã Laísa a já irmã vi. Laísa- Ela escala, assim. ela tem um. Ai, ela também não, mas eu já vi. Ela louva Ela em tem- línguas, não louva, já E ela vi. Laísa. tem dons espirituais de revelação. Revelação. A irmã Laísa eu já vi. Uma vez, se Deus revelar ela, irmã, se a gente não vigiar, o que ela revelar acontece. Se for coisa ruim, ou coisa boa, é claro que a gente vai querer que aconteça mesmo. Às vezes ela- Mas se for coisa do tipo, se a gente não vigiar, acontece mesmo. Naquele né? tempo que a Bia estava bem abençoada mesmo, a Bia. Aí quando terminou tudo, ela disse, não veio cá. Ela começou a orar. Aí ela disse que viu uma cobra, uma serpente, uma saramanta, agarrada, amarrada na perna dele. Agora na perna dele, da minha. Então, é importante. Então, essa escassez, irmão, falta de busca. De busca. Né? Às vezes em grupo familiar, mas porque a gente não muito se atenta nisso, mas até estava pensando um dia desse. Eu estava lá em casa pensando. Mas em grupo familiar é importante também que a gente tirasse um tempo para orar. Tá? Porque o grupo familiar tem esse sentido da gente se tornar mais conhecido um do outro, não em termos de fofoca, mas em termos até dos nossos problemas, né? Do que a gente está passando e tal, e do aprendizado da palavra, mas também ao mesmo tempo a busca pelo batismo do Espírito Santo, porque a gente já não vai muito vigília mesmo, né? Tem mais vigília, né, Geralmente, pastor? né? Agora é uma vigília. É uma vigília. Mas nos retiros é muita gente batizada. Muita gente, a gente vai ter O retiro de união tá aí mesmo agora que vai ter. Mas quando é muita gente, é só muitos. Irmã, assim, quando no ano que teve o retiro A irmã aqui, fala em línguas, irmã? Mas a irmã foi batizada por batizada, retiro? não, retiro não. Fui batizada quando estava tendo uns clamores de oração aqui na igreja, que a gente ia mudar do templo que era alugado para a igreja. Aí a gente fez 7 dias de clamor. Eu acho que era o pai dela, não, né? Que estava também. Era não. Era outro irmãozinho, né? É. Que na época, irmã, a gente fez 7 dias de clamor, só tinha mesmo, não tinha piso, não tinha nada, só tinha mesmo lá as paredes levantadas que nós estávamos orando pra gente mudar pra lá, sair do tempo alugado pra lá. Aí teve um dia que o Giovanni falou assim, num dos dias do clamor, o Giovanni disse assim, irmãos, vamos passar a semana orando. Todos nós vamos, porque era para a última, foi no último dia de clamor lá na igreja. Vamos orar porque vai ser a última. Vamos orar para quem quiser receber dons espirituais. Faça oração, jejum e tal. Aí foi aí, irmã, que eu me preparei, porque, irmã, eu acho lindo línguas estranhas. Eu também. Uma pessoa, quando tá falando, irmã, ali, eu me derreto todinha. Não tem coisa mais maravilhosa, irmã. E como foi, mas não sentiu o quê? Como foi? Irmã, A irmã Valda tem variedade de línguas. a irmã Valda é. Irmã, quem fez a oração foi até o Giovanni. Quem fez a oração, a gente orando lá, é o Giovanni que estava impondo as mãos. O Giovanni, ele tem o dom de impor as mãos. Aí ele foi passando por cada um, irmã, assim, a gente sente uma presença tão maravilhosa, como se tivesse saído um fardo de dentro de você. Você fica leve. Você pensa que está flutuando. Aí pronto, foi. Irmã, coisa tão maravilhosa. O meu não foi do jeito do irmãozinho que tinha, não. Irmã, teve um irmãozinho, quando o Giovanni
botou a mão na cabeça dele, irmão, o irmãozinho começou, pá, começou, irmão, a coisa mais linda mesmo. Vocês tivessem visto, ele chorava. Ele não conseguia falar assim normal, era falando em línguas direto. Irmão, a coisa mais linda do mundo. Era o irmão, Não lembro mais, não. era o Ives ou era o Nena? Eu acho que era o Ives. Que era o branquinho. Aquele Primo branquinho do Meliel. que tem até a gráfica, né? Ali. O irmão dele tem a gráfica. É Pronto, irmão do né? Evaldo. É o Ives. O Ives é Pronto. irmão do Evaldo, aquele da gráfica. Esse que ficou Ives. lá. Irmão, esse irmão começou a falar em línguas, a coisa mais linda do mundo, que eu nem me lembrei mais disso, só começou, eu pensei em chorar. Irmã, foi maravilhoso. Irmã, você sente mesmo ali aquela unção maravilhosa. Se você você flutua. Aí, pastor, irmã, gosta nos retiros, tem um chega e sai nas carreiras, mas é doido. Irmã, mas é coisa linda mesmo, é lindo mesmo. Aqui no último retiro, no primeiro e último que tinha Aqui, tido se Deus aqui, quiser, retiro, né? o pastor falou logo, ó, à noite, amanhã vocês consagram, porque à noite vai ter oração para quem quiser ser batizado. Pra Consagrar quem? Vamos passar o dia em jejum? É. Irmã, Se consagrar, Não, isso dia é. só é, hora que você puder aguentar. É só até onde você aguentar. Só Agora até onde você você se aguentar. consagrar, mas se abdicar nas coisas mais do seu dia a dia, do seu trabalhando, dia a trabalhar, dia, buscar mais a buscar mais Deus, a Deus. se ligar mais por Deus, esquecer as coisas do mundo. Louvar, Ficar lendo a né? Bíblia, louvar, né? Se separar, né? Vigiar, hein? Ficar vigilante. Ficar Né? Mano, a última vez, é na ótimo, última noite que maravilhoso. teve, nesse dia, irmã não teve nem pregação. Não teve pregação. Não Uma irmã teve. começou Nesse dia, Nesse dia lá no retiro, uma irmã não teve começou pregação. a louvar, né, que eram os 3 louvores. Aí essa irmã começou a louvar e irmã Quando ela começou a falar, línguas aí estranhas. pronto, Irmã, a quadra a toda. quadra toda, irmã. a quadra toda. Começou, irmão, a gente era O que não era batizado, alarido meio de o línguas Senhor estranhas, irmã, a gente orando uns Foi. pelos outros lá. E foi a os, cor mais linda. Deus batizava, irmão, vou pisando glorioso, não teve pregação, o resto da noite quase toda, só o pessoal falando línguas estranhas, sendo batizado, Foi. Deus fazendo coisas Muito grandes. mesmo. O cara a Mas, gente se gente, foi lá converteu Foi, na também. escola técnica. Foi. Eu acho que Assim, foi eu acho que 60 foi pessoas. umas irmã. 60 pessoas foram Umas batizadas. 60 Muita pessoas foram gente. batizadas. Eu fui só de tarde, pastor. Eu não O fui à pai, noite. interessante o pastor quando fazer só dizer, irmão, mais um, irmão. Eu dizer mais outro. Era. Você batizado. Porque assim, por exemplo, o Giovanni vai, ora aqui no irmão, aí quando o Giovanni começa a ouvir o irmão falando em línguas, aí ele gritava. Aí a gente passava Mais um pra aqui, outra. aí passava para outra pessoa. Coisa gloriosa, irmão. Aí ia orando na outra Tira pessoa, aí quando a outra pessoa falava Quando aqui tiver mais mais- outra. tiver Esse, mais Só que à próximo. noite eu não fui, eu fui à tarde. Aí a Quando bênção tiver mais foi à próximo, noite, A gente não vai é? começar a se preparar, né? Pra... Por isso, irmã, que tem que ir de manhã, tarde e Não, eu noite. só fui à Aí tarde. tem mais a vontade de falar línguas. Vamos continuar, né, irmão? Que, Marlon, se a Marlon falando Tu, Marlon. Eu oro para ser batizado, vai irmão, buscar muito. eu tenho que buscar. mais que tu busca, tu não vai 27. Irmão, é que assim, ó. Explica aí, irmão. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, aí eu fui batizado, eu tinha uns 8 meses de cristão. É um dos períodos melhores, irmão, da gente receber dons espirituais no início da fé. Porque a gente busca mais. Aquela vergonha, irmão, quando a gente está buscando, a gente perde. Eu lembro que lá na Irmã Valda era todos os sábados. Todos os sábados tinha vigília lá. E todo sábado eu ia. E eu jejuava. E nada de ser batizado. Eu achava lindo. Eu via um irmão ali sendo batizado ali, via outro ali. E dizia assim, não vou me batizar não. Porque eu era muito assim, mano, às vezes de pensar. Quando tinha aquela vontade de falar, eu ficava pensando, rapaz, será que é da carne? Aí pronto, já. O Espírito Santo, afasta. Aí, eu sei que teve um dia, irmã, que faltou voz, eu me cuspia todo, de tanto glorificar a Deus, chorava. Aí, quando foi um dia, irmão, começou aquele fogo, assim, começou a aquecer. Aí, eu tinha perguntado à irmã Valda disse, não, quando tiver vontade de falar, falando pra ela, né, que vinha, às vezes, eu ficava receoso de ser da carne. Disse, não, pode deixar, abre só a tua boca, porque quem tem que falar é tu, o Espírito Santo vai dar, mas tu é que tem que falar.
Então nesse dia foi glorioso, quando começou aquele negócio que queimou eu. Aí que eu fui batizado, falei línguas estranhas, eu sei que eu fiquei rouco, mas é porque, irmão, a gente tem que buscar, se a gente não buscar... O irmão do Aniel, a irmã Clara, foram tudo batizados naquele alpendre. Foi, tudo isso. Sabia? Foi, o irmão Deus. Mas nessa situação aí, muitas vezes tem alguns outros que gostam de aproveitar, né? Tipo assim, né? Entra no embalo de ministro. Uma vez logo no começo, logo que eu vim pra cá, né? Que tava na Fortaleza. Aí eu fui pra um culto lá no Coelho mais na Marinha. A gente no culto lá e tal, bem avivado o culto lá. Aí quando der fé aí, uma mulher começou lá mesmo lá e a gente sentia mesmo a pressão, a gente sentia uma pressão. Aquela coisa que na fé aí tinha uma mulher lá que começou, a gente viu que era aquela assim, a gente sentiu que era um ministro, se pisateando e olhar assim. Aí a gente não sente nada, né? Não sente nada. Já que nós escutamos, a gente sente aquela pressa, esse impacto desse rapaz. Irmão, na profecia, a primeira coisa que a gente sabe que é de Deus é porque se Deus fala conosco através de profecia, a gente sente. A gente se alegra. O Espírito Santo que está em nós testifica que aquela profecia está vindo de Deus. Então a gente só se engana se a gente não estiver bem espiritual. Agora, se a gente não estiver bem espiritual, é que nem Paulo diz, qualquer vento de doutrina vai nos enganar. Mas se nós estivermos bem espiritual, irmãos, a carnalidade nos engana nós não. O mundanismo não engana nós não. O diabo não engana nós não, se a gente estiver bem espiritual. Agora, se a gente vai com vigília, despreparado, muitas vezes a vida no altar está distante. Né? Então a gente acaba sendo enganado. Né? Vamos aqui, né, irmão, continuar, olha, no 27, diz assim, ó, se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou 2, né, ou quanto muito 3, e por sua vez, e se haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, né? Então a gente percebe aqui, irmãos, tá? Que às vezes o que a gente vê muito de pregadores que começa tá ali ministrando e começa a falar línguas estranhas e não para mais. Tá? Então, mas é línguas estranhas. Então, irmãos, já é um costume que eles têm. Mas Paulo, ele nos ensina que se não houver alguém para interpretar, é que a gente cale-se. Porque nós temos domínio, irmão. Se Deus me revelar alguma coisa, se eu quiser passar para os irmãos no final daquele estudo, eu vou passar. Não precisa eu melhorar, eu mudar de voz. Não precisa eu atrapalhar quem está ministrando ou quem estiver louvando. Eu posso esperar. Então, irmãos, a palavra que nos ensina que a gente tem que ter um autodomínio sobre nós mesmos, né? Então, irmãos, Paulo, ele não de maneira nenhuma, ele está impedindo que a gente fale línguas estranhas. Você pode estar pregando ali, na igreja, e você pode estar falando línguas estranhas ali baixinho, para não atrapalhar o irmão. Agora, quando é em vigília, ou ciclo de oração, que todo mundo está orando, é outra coisa. Mas quando é no culto normal, que tem pessoas doutrinando, trazendo a mensagem, é importante que você fale por si mesmo. Você pode ficar falando baixinho, se edificando a você mesmo, né? Outra coisa, tá? Agora para os irmãos aqui, que são, o irmão ainda não é obreiro, mas se buscar, dá para ser um obreiro, o irmão que já é obreiro, em relação à pregação. Tá? Tem algumas situações que não é muito comum a gente estar utilizando. A palavra, geralmente a gente usa muito né, é uma palavra que não é muito legal a gente usar, então ministrando a palavra do Senhor. Outra palavra que a gente não é muito comum ser usada é você estar ministrando e deixar dúvida. Você tem que pregar com convicção. Tem pessoas que dizem, eu acho. Se você está falando acho, você está ministrando, fala uma palavra duvidosa, imagina quem está ouvindo. A
pessoa não tem o conhecimento, né? Outra coisa importante também é a fixação. Eu tinha uma mania, como eu era tímido, quando eu estava ministrando a palavra de Deus, eu olhava muito para o chão. E quem me exaltou foi a irmã Val. E ela me exaltou. É porque, irmão, se eu fosse pregar, por exemplo, estou olhando aqui para a irmã, né? Para vocês aqui. Irmão, me dava um branco. Se eu olhasse. Então, se eu olhasse para baixo, sem fixar o olhar na igreja, eu ficava espontâneo. A mensagem saía. Só que quando você não olha no olho das pessoas, você está transmitindo uma falsa mensagem. A pessoa imagina, rapaz, como é que pode... Ele está pregando e não está fixando o olho na igreja, então ele não está pregando uma verdade. Muitas pessoas atentam para isso. Então é importante, quando a gente estiver ministrando, a gente fixar o olho para frente, né? Para os irmãos, para que os irmãos tenham uma convicção, uma certeza do que você está ministrando. Então, quando a gente está no início sendo obreiro, logo no início, a gente tem, muitas das vezes, a situação, está olhando ou para baixo, ou fechar o olho. Ou ficar olhando para a parede, espírito de lado aí. Parede. Tem muitas pessoas que o abençoado, né, que hoje não está conosco, mas não vou dizer aqui nem o nome dele, gostava muito de pregar de costa. Aí vocês nunca perceberam não, que ele pregar quando a fé estava assim, ó, olhando para os obreiros. Isso é um erro gravíssimo para quem está ministrando a palavra. Olhar para trás. Você pode olhar para trás e para alguém, confirmar até uma coisa, aí o seu foco é à frente. Você não pode estar pregando de costa para a igreja. Porque até é um desrespeito você ficar de costa para os irmãos, né? Então, tem alguns pontos que é importante a pessoa ir deixando aos poucos. Só lembrando, irmãos, que é importante na administração, se você for fazer uma redação, o que um professor ele exige de você? Que tenha a introdução, que nós chamamos começo, meio e fim. Tá? Então, na administração, precisa também, irmãos, você ter o desenvolvimento, que é tipo, a gente faz aquele esboço, que é tipo preparando a sua mensagem, depois a mensagem tem que ter o desenvolvimento e a aplicação. Então, é importante você ler. Por exemplo, nós estamos lendo aqui sobre ordenância ou ordem ao culto. Então, o que é que eu tenho que falar para me iniciar a minha mensagem? Eu tenho que falar acerca do tema. Qual é a temática do tema? A organização do culto. Então, eu tenho que mostrar para a igreja que o povo de Corinto, naquele exato momento que Paulo ele traz essa mensagem aqui para a igreja de Corinto, estava ocorrendo uma falta de controle. Qual era a falta de controle dos irmãos? Eles estavam numa desorganização do culto. Eles estavam misturando tudo. Um profetizava, outro falava línguas estranhas, outro trazia a doutrina, então estava trazendo um conflito que não estava edificando ninguém, porque ninguém entendia nada. Enquanto um profetizava, o outro estava doutrinando, o outro estava falando línguas estranhas, o outro estava interpretando, então ninguém estava entendendo nada. Porque você acabava dando atenção, por exemplo, alguém está profetizando para a irmã, ao mesmo tempo que alguém estava profetizando para a irmã, outro estava interpretando línguas que estava falando línguas estranhas. Então, nem você, nem quem estava sendo recebendo a profecia, muitas das vezes não se edificava, porque ela não se atentava muito, e nem quem estava interpretando a língua também não edificava ninguém, porque ninguém estava entendendo nada. Então, isso seria a introdução. Qual era o desenvolvimento? Era o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui mostrando os pontos específicos que estavam ocorrendo. Então, esse é o desenvolvimento. De aplicação, era aplicar a igreja, que a igreja aprendesse a não estar
fazendo o que a mesma igreja estava fazendo. Então essa seria a aplicação da igreja, para a igreja ficar uma igreja edificada. Então é dessa natureza que a gente desenvolve uma pregação. E uma pregação, para ser eficaz, não precisa ser uma pregação de 1 hora. Uma pregação ela bem ministrada, 10, 15 minutos, ela edifica milhares de pessoas que estejam ali. É muito melhor a pregação curta e bem desenvolvida do que a mensagem que você passou 1 hora pregando e no final o irmão olha para o outro assim, não entendeu? Não é que diz, tem pastor que fica pregando só abobrinha. Abobrinha e às vezes a gente fala, quer encher linguiça. Encher linguiça porque você perdeu tanto tempo, muitas das vezes, contando uma história aqui, uma história ali, outra história aqui, que não cabe dentro do texto. Quando você vai ministrar, se você quiser trazer um testemunho, tem que ser um testemunho relativo que você está ministrando, para a edificação da igreja. Se você está trazendo uma ministração em cima de um tema e traz um testemunho de outra coisa que tem nada a ver, embora que alguém se edifique, mas quebrou a sua mensagem. Porque você está trazendo ali um tema que não tem nada a ver com a sua ministração. Então, tem que ser importante você for ministrar, se for trazer um testemunho ali, que vá de encontro com o que você está pregando, para poder fortalecer ao irmão. Então, essa é uma das formas que nós ministramos. Se você observar as ministrações do pastor Flávio, a ministração dele é mais expositiva. O pastor quer uma pregação expositiva. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. É falando somente em cima do texto. Essa é a pregação expositiva. E tem a pregação alegórica. A pregação alegórica é aquela pregação que você escolhe um tema, somente aquele versículo, e depois desenvolve uma pregação em cima dele, mas não respeitando o restante do texto. Por exemplo, muitas vezes as pessoas pregam sobre o bom samaritano, mas só fala do bom samaritano, como Jesus ensina o bom samaritano, e traz outros textos em cima do bom samaritano. Por exemplo, outro texto que é muito comum para as pessoas trazer somente um versículo, Jesus andou sobre as águas. Você traz somente aquele versículo que Jesus andou sobre as águas e traz ali a ministração em cima daquele texto, não levando em consideração o restante do texto. Então, a minha pregação, a maioria delas também, elas são expositivas. O que está em cima do texto, mas também eu prego alegórico também, às vezes, de domingo. Quando é mais de doutrina, a gente usa sempre expositivo. Eu vejo o pastor, ele prega no domingo, e na sexta-feira ele prega mais expositivo. E traz um ensinamento extra, irmão. Porque você aprendeu na sexta-feira, foi culto de doutrina, e no sábado, no domingo, que era aquele culto mais evangelístico, que não deixa de ser um culto evangelístico, mas também expositivo. Então é importante a gente aprender também esses temas, para a gente ter um desenvolvimento melhor. 29 diz assim: fala 2 ou 3 e os outros julguem. Hoje, irmãos, a gente julgar, quando a palavra do Senhor fala aqui julgar, não é desmerecer, tá? Não é desmerecer a profecia do irmão. Então a gente já julga só de olhar. Já sabe que aquela profecia não é de Deus, né? Mas no julgar que ele dizia, como é que você julga uma profecia? Olha aqui o que a profecia traz. No capítulo 14 de 1 aos Coríntios. Versículo 1 diz assim: segui a caridade ou o amor, né? Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os dons de profetizar. O que é o que fala ali? Os estranhos não fala aos homens, senão a Deus, porque a ninguém o entende,
E espírito fala de mistério. Balcão, Mais do que profetiza, fala aos homens. Note aqui, ó, para edificação, exortação e consolação. Né? Então, irmãos, geralmente tem umas profecias aí que Deus está falando, olha, tu vai casar com fulano de tal. Deus está falando que fulano de tal, uma da sua família vai morrer. Eu já vi, irmão, pessoas profetizando casamento e graças a Deus até que deu certo. O pastor Geraldo foi um. Acho que os irmãos aqui tudo conhece o pastor Geraldo, conhece? O irmão chegou lá e profetizou que vai casar com fulano e fulano ela casou. da Madureira? Sim. O casamento dele é de Deus mesmo, viu? Foi profecia, né? Mas, irmão... Não foi um tempo desse, a irmã do Felipe, quando andava aqui, disse assim, o pastor da minha igreja disse que vai ter uma criança na minha família de 5 anos, que vai pra sala vermelha, os pais vão clamar muito, só pode ser o Luiz Fernando. E eu grávida da Esté, eu disse, o quê? Não foi, mas... Tava grávida da Esté, sim, quando ela disse isso. Eu peguei e disse assim, o quê? Que história é essa? Não, porque na família de criação dela, né? Não tem nenhum menino pequeno, muito que tem pequeno é assim, da idade de 5 anos é o Luiz Fernando. Eu chorei, não foi Marina, eu chorei tanto, eu fiquei tão pressionada, irmão, tão pressionada. Naquele dia que a Isabela disse, que o pastor Orlando tinha dito que uma criança de 5 anos ia ficar na sala vermelha, os pais iam clamar muito. E que Deus não ia deixar morrer, ia ressuscitar. Eu fiquei com tanto medo. Eu disse, como é que a pessoa dá pouco faz uma porra dessa? Ele foi sala vermelha, não, filho, que história é essa? Não, eu tô dizendo, eu tô falando saco vermelho. Sim. Não deixar eu tocar. Ela tá impressionada ainda que... Eu fiquei, mano, não gostei nem um pingo. Mas Ela disse, nem um pingo. Na hora eu fui Não, o repreender. pastor Orlando da igreja que está em Cristo, conhece pastor Orlando? Ele era da Deus e Amor. Aí ele saiu do Deus e Amor e abriu esse ministério que é em Cristo, que é ali perto do Colégio Batista. Eu sei. Olha, ele ali. Eu fiquei assim, mano, porque ela vai ter pensado, né? Isso acontece dizendo. Foi, eu me lembro. E ela tem outra família dela, né? Tinha que ser logo meu menino. Dessa revelação aí. Irmão, é porque Deus, ele geralmente, quando ele revela alguma coisa, Deus ele pode revelar alguma coisa um pouco parecido para dar um livramento. Para dar um livramento a Deus, como ele nos ama, ele nos mostra. Mas se você observar, né, edificou? Não, né? Eu tô com jeito O dela. doutor foi medo que as meninas também ficaram, não gostaram nem um pingo. Não sou eu, é Maroso. Exortou, Não. consolou pelo contrário, né? Deixa eu preocupar, não deixar ele de meu Por exemplo, se Deus o livro, o filho de vocês estivesse na sala vermelha, né? Aí Deus ia revelar, olha, Deus vai tirar ele daí. Aí consolava. Aí era consolação. Mas a Lelê estava bem. Era. Eu disse, nem como é que a Isabela abre a boca faz uma coisa dessa, eu fiquei tão magoada com O ela. pastor, ele me revelou lá na igreja. Até Aí, pouco. assim, só que não foi muito bom não, porque ele disse que uma criança da minha família ia ficar, não vendo assim. Na sala Aí eu vermelha, disse, estava e de na amor. a minha família, lá da minha mãe que me criou, não tem nenhuma criança só. Da minha família e da minha mãe mesmo, que é a Marlene, né? Irmão, veja aqui o versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Se Deus tivesse revelado, mostrado, ele ia mostrar para a irmã. Eu fico logo, que nem um ditado popular, de orelha em pé, quando alguém está profetizando lá em cima, que ele não direciona. Porque Deus Deus está falando com alguém. está falando com alguém. Quem é esse alguém? Porque, irmão, se Deus ele revela, se ele quiser falar com você, se o pregador não conhecer nem seu nome, Deus irmã, tá? Diz. É irmãzinha, eu nem lhe conheço não, mas Deus falou com você isso. Tá entendendo? Mas, irmão, às vezes a pessoa diz assim, ó, não, Deus está abrindo uma porta para o irmão aqui da igreja, aí um olha aqui pro outro, rapaz, eu estou desempregado. Também tô. Também tô. É só para um, quem foi para, né? Só para um, todos dois vai ser contemplado. Pastor Elane fica lá em cima do púlpito, mesmo só revelando de procura
nesse dia foram 12 a 10. Ele não vê, o irmão ei, você fulano, ei, Marina, você fulano, não é nenhum nome, né? Ele vai dizer tudinho revelando. Eu fiquei assim, Aquela abençoadinha lá do... Não, não nem falar o nome dele, mas todo aqui que eu acho que conhece, lá da... Gosta da mãe, lá da banda do Coelho. Nós estávamos lá na vigília, lá na irmã Valda, e ele falando para todo mundo, Senhor, se é tu que está falando, Senhor, tu permite ele vir até aqui, mas se não fosse, repreende em nome de Jesus. Ele tem umas 4 rodadas lá e eu orando aqui, ó. Esperando. Senhor, se não for de ti, Senhor, que ele não veio nem perto de mim, ele não passou nem perto. Nem perto de mim. Porque, irmãos, nós aqui, sabe que nós estamos todo mundo errado para Deus falar em todo mundo? Todo mundo, né? Se tem a palavra com boca de Deus para falar conosco, tá entendendo? Eu disse, Senhor, se ele é de Deus mesmo, ele vai vir aqui, mas se não for, Senhor, repreenda. E ele não veio, não. Irmão, Rodou lá, falou até com o pastor Diego. quando é de Deus, eu fui uma vigília por muitos anos naquela fazendinha. O pastor Flávio era evangelista, né? Ele era evangelista. E veio uma senhora de Fortaleza, tempo central, não estou indo. Né? Foi uma vigília, foi nessa noite, foi para umas 4 pessoas batizadas no Espírito Santo. Na quase do meu, eu dormi, cheguei lá, aí muito sono, eu dormi, me acordei umas 3 da manhã, 4 aí. Mas Deus usou essa irmã, nem que seja por causa disso, olha, o Senhor me revela que você vai ganhar uma família aqui todo dia para Jesus. Inclusive a mulher zeladora da igreja católica. Eu lembro, e se cumpriu. Eu lembro. Quem era a zeladora? A irmã Toninha, que zelava a igreja católica. Né? E foi bem rapidinho, E foi não bem foi? rapidinho. Quando é de Deus, se cumpre. Não é verdade? Foi de Deus. Essa mulher veio de Fortaleza, eu não conhecia nem ele, nunca nem tinha visto ele. O pastor Flávio. Viu? Estava fazendo a campanha lá em casa. Aí nós vamos na campanha lá, com a corretora aí. Tava todo mundo lá, tava lotado de gente lá em casa. A mãe dela também estava lá em casa. Minha esposa aqui. Mas tudo lá com minha fé, aí orar aqui, aí der fé, eu vou assim. Rapaz, eu vou falar aqui, mas não fico com raiva não, mas você está dizendo aqui que você ameaçou bater nela, não foi? Não sei o que assim. Eu penso que então tá dando dizer, eu? Eu fiquei essa parada todo tempo, você não tá dizendo assim, de mentir, mas fiquei com vergonha de mentir, né? Foi pode admitir, irmão. Meu irmão dava para me mandar repreende em nome de Jesus. Se eu bater nela, não fosse que ia dar. Matar foi. Porque até quem está ouvindo, até quem tá ouvindo vai dizer, tá, mas sim. Não, mas vai chegar, eu fiquei preso. Você tem que vergonhar o diabo, né? Aí eu fiquei assim, com vontade de vergonhar. Aí eu, não, segura não. Eu fiquei na minha, né? Irmão, eu fui uma vigília uma vez, aí tinha um rapaz que tava lá, cheio de meninice, pegava na cabeça dos irmãos e empurrava os irmãos pros irmãos cair. Tu lembra, mãe? Ele empurrava até o irmão cair. E o irmão, né? Aí eu aqui. Aí lá vinha ele para cima, meu senhor, se ele vir com o negócio, eu dou-lhe um burro nele. Porque ele nem chega. Irmã, não ia dar certo, não, irmã. Irmã, era em todo mundo que ele ia. Ele só não ia no Giovanni, porque o Giovanni era dirigente da igreja lá na Carnaúba na época. Aí ele não ia pro lado do Giovanni, só ia pro lado dos outros. Aí eu aqui no meio dos irmãos aqui orando. Aí faltava 2 pra chegar na minha vez, né? E todo mundo que ele tava botando a mão, ele empurrava pro irmão cair, né? Os irmãos segurando pra não cair. Aí eu aqui, fechei meu osso, se esse homem me empurrar, eu dou-lhe um burro nele, porque ele chega nem perto de mim. Irmão, ele chegou perto de mim, não. Aí ele chegou, só olhou pra mim e disse assim, irmã, a irmã não vai sair sapateando, não, porque eu tô vendo fogo nos pés da irmã. E eu, Senhor, deixa eu engolir as palavras. Irmã, porque se a gente não vigiar, Tem muita meninice. tem muita. Você vê muito. Irmã, tinha os vigílios lá no monte, a irmã trouxe aquele, o Hulk, chama meu irmão, o Hulk, o Antônio. A irmã Carla disse que quando ele ia para vir, então disse que ele começava a sapatear aqui o pau com ele. Se fosse para dizer que o Espírito Santo vai pelo menos que pode sair. Tanta poeira, hein? Mas a gente, irmãos, Por isso que é bom de pedir sabedoria, o Senhor discernimento, tá vendo? Da Xuxa, que é a Xuxa colega lá. Não tem, nem o culto ele não revela a pessoa, tem que revelar. Não é só um, não é muitos. Todo culto ele revela a pessoa. Mas teve por 2 vezes que ele acertou. Hoje
Se Não, tivesse vamos. tentado revelar a tua avó, talvez. Não, mas eu disse assim, mas as duas, naquele Mas total, tudo que ali, as duas pessoas que ele falou, não, três. Que Duas até só. a, não, a Seu macumbeira, Chiquinho a mulher que morreu macumbeira também falou, viu? não falou da macumbeira. Falou, foi na Maria, falou. Falou. Ele disse, Deus estava dando uma chance naquele dia para ela se reconciliar, aceitar Jesus. Auxiliar não, ela era crente. Não, para ela aceitar Jesus. Ela Porque senão o espírito da morte levado, você não foi, não foi? É, mas morreu mesmo? E o pior foi Passar um tempo para morrer. Ah, quando ele revelou o cunhado da Xuxa que morreu. Ele terminou o culto, ele foi ajudar a servir dele, assim, chamou ele pro cantinho disso. Não, ele estava ele falou, eu vou salvar os macumbeiros idólatras. Aí pronto, mexeu com ele. Falou. Aí eu espero que eu te Ele disse, Não, mas ele disse também. Mas depois ele falou. Foi, então depois Falou. terminou com Depois ele chamou ele e disse que tinha visto ele, que o chaval dele tinha visto ele dentro de uma sala vermelha, rodeado de médicos. É porque assim, muitas Ele vezes não tem. a empolgação, tipo assim, muitas vezes se empolga demais, Não sei se empolgação não, sei que ele disse que Deus está mandando uma chance a ele de aceitar Jesus. Ele ficou E sabe se completar com uma ou duas, não, por de Deus penar, e acaba se com o seu empolgando, Chico, não passa além. Vai, fala com o E outro. revelou o seu Chico também, tudo que ele disse pro seu Chico Pois é, aconteceu. Pois é, aí ele não queria nem ir, né? Ele nem queria. queria, a Chuchu lá dentro, aí que a mulher dele entrou no chão, aí ela voltou. Aí ela disse que a Xuxa ele veio, aí a Xuxa entrou lá dentro. Aí ele vinha com a cara destruída. Aí o pastor, Ele não recebeu. aí começou o nome, Deus mandou ele falar. Que ele não, que ele me mostrou, Deus me mostrou agora. Você numa sala vermelha, muitos médicos procurando me ressuscitar. Foi. E foi desse jeito. Foi. Desse jeito. Aí ele morreu, não foi de Covid, Na sala vermelha, lugar de diabetes. ele ficou com depressão por causa da morte do pai dele, aí não queria mais comer. Aí o negócio que eu pensava de Covid. Ele já estava com Covid, mãe. Ele já estava se recuperando. Sim, mas o médico disse que Aí quando ele soube da morte do pai, aí subiu. Você sabe que quando a diabetes sobe, ela sobe com tudo. Ele já tinha pressão alta, subiu diabetes, subiu pressão, subiu tudo. Ele morreu desse jeito. Foi 800. minha filha da menina, né? Mari Pantinho. Não,